amigo em Cristo, revelou no seu amor, e nos manda que levemos aos seus pés a nossa dor. Volta o coração dorido, gozo, paz, consolação. É porque não confiamos tudo a Ele em oração. Andas triste, carregado, e pesares e temor, a Jesus refúgio eterno, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, volta-lhes em oração. Temos teu amor tão terno, as pedras no coração. Cristo é verdadeiro amigo, isso prova nos mostrou, quando para ver remido, o culpado se encarnou, derramou precioso sangue para as manchas nos lavar, gozo e vida em teu futuro, já podemos alcançar. Bom dia! Quero saudá-los com o versículo do Salmo 23, versículo 1, aonde diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Um versículo bastante conhecido para cada um de nós. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Este versículo nos fala do cuidado de Deus para conosco, da fidelidade de Deus para conosco, na certeza de que Deus cuida e de que Deus não nos deixa faltar nada de necessário. E é em nome deste Deus que cuida, desse Deus que nos guarda, desse Deus que derrama sobre nós a sua fidelidade, é que nós queremos ter esse momento de culto. No nome deste Deus triuno, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Quero convidá-los a termos um tempo de oração. Bondoso Deus e Pai, graças nós te damos, ó Senhor, pela tua fidelidade, pelo teu cuidado para com a nossa vida. Obrigado, Senhor, porque tu tens realmente derramado sobre nós o teu cuidado, o teu amparo, ó Deus, tem suprido as nossas necessidades e nós somos gratos a ti. Assim, ó bondoso Deus e Pai, eu quero mais uma vez te agradecer pelo dia que tu renova na nossa vida. Obrigada, Senhor, porque podemos nos levantar, podemos desfrutar de mais um dia na Tua presença, ó Pai. E pedimos envia do Teu Espírito Santo para falar conosco nesta manhã, neste dia, ó Deus, no decorrer desta semana. Assim, ó Deus, este culto é para Ti, é para a honra e glória do Teu santo nome, por isso venha e faça a Tua obra acontecer em nós e através de nós. Assim, a Deus, nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor com um hino? Bem-aventurado é o que está
história bíblica que eu quero convidar você a meditar junto comigo nesta manhã nos conta a respeito do profeta Elias e da viúva de Sarepta. Este texto, este versículo, fez parte das senhas diárias nesta semana que passou e que muito falou comigo, e penso que é acalentador para nós nessa situação em que vivemos de pandemia e de incertezas. E antes de nós meditarmos no texto propriamente dito, eu quero hoje convidar você a nós não lermos o texto juntos, mas de nós assistirmos um vídeo que conta a história de Elias e da viúva de Sarepta. Então, depois de nós meditarmos juntos, se você ainda quer acompanhar o texto na sua Bíblia, você pode abrir em 1 Reis, capítulo 17, versículo 8 a 16, e lá se encontra esta história. Vamos então assistir juntos essa história? Traze-me, peço-te, num vaso um pouco de água para que beba. Traze-me um bocado de pão na tua mão. Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos. E vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. Não temas. Vai. Faze conforme a tua palavra. Porém, faze dele primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra.
Elias e a viúva de Sarepta. Elias era profeta no reino do norte e Acabe era o rei da sua época. Acabe não estava sendo um rei muito bom e com isso ele estava trazendo consequências muito sérias para todo o povo. E para ajudar a esposa de Acabe, Jezabel, também não era uma boa influência para o povo. Ela era uma das maiores promotoras da idolatria em Israel. E com isso fazia com que as pessoas se afastassem da vontade de Deus e da palavra de Deus. Assim, a época em que Elias viveu foi uma época um tanto quanto difícil e também conturbada. E diante dessa realidade difícil e conturbada, marcada por uma profunda idolatria e por sincretismo religioso, é que Elias é chamado para anunciar a palavra de Deus para o rei Acabe. O início do capítulo 17 de 1 Reis nos deixa claro que o chamado de Elias para anunciar ao rei Acabe não era um chamado simples e fácil de fazer, mas um chamado para anunciar juízo. Elias tinha a incumbência de anunciar uma grande seca que duraria 3 anos em toda a terra de Israel. E é neste contexto da seca que abate em Israel que se encontra então esta história que nós vimos no vídeo, de Elias na casa da viúva de Sarepta. E é interessante nós perceber que Elias não é simplesmente chamado para ir até lá e anunciar este juízo, esta seca de 3 anos, mas ele vive neste contexto. Ele passa a viver no mesmo contexto de juízo, a viver na mesma realidade de seca. E o nosso texto então fala que Elias aparece na casa da viúva pobre, da cidade de Sarepta, que era a sede do culto de Baal. E diante desta realidade então da seca, as dificuldades eram grandes por todo o povo, porém para essa viúva era ainda muito maior, pois ela não tinha mais esperança de vida. Ela mesma diz para o profeta Elias, quando ele pede um pouco de água e um pouco de pão, de que nada mais ela tinha do que um punhado de farinha e um pouquinho de azeite. E que com isso que ela tinha, de um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, ela iria preparar a última refeição para ela e para o seu filho. E ali eles iam comer e depois simplesmente esperar pela morte, porque não tinha mais o que fazer, não tinha mais alimento na casa dela. E daí aparece Elias ainda pedindo um pouco de água e um pouco de pão. O versículo 13 e 14 nos fala a respeito desse pedido de Elias. Mas é interessante porque, ao mesmo tempo que Elias vem pedir aquilo que menos essa viúva tinha,
ele também vem e anuncia esperança. Os versículos nos dizem assim: Elias lhe disse: não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traz-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para o teu filho. Versículo 14: porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Irmãos, em meio à dificuldade, à escassez, Elias pede um pouco de água e um pouco de pão. E a viúva diz: olha, eu só tenho um pouquinho e eu vou preparar a última refeição para mim e para o meu filho, e daí nós vamos aguardar a morte. E daí Elias diz: olha, vai, faz o que tu disse, mas antes prepara um bolo para mim e traz para mim. E depois você vai fazer para o seu filho e para você. E se assim você fizer, não faltará mais farinha e não faltará mais azeite na tua botija. Irmãos, vamos tentar nos colocar um pouquinho no lugar desta viúva. Qual seria a nossa reação diante desta situação? O que eu e você faríamos se nós fôssemos a viúva? Será que nós daríamos o passo da fé e nós iríamos fazer como Elias te havia pedido? Ou será que nós tentaríamos dar um jeito de tirar Elias dali, de fazer com que Elias saísse da nossa casa e assim nós faríamos a última refeição para nós e depois disso aguardaríamos a morte? O que nós faríamos? Qual seria a nossa reação? Eu não sei qual seria a sua reação, mas uma experiência bem recente que eu e você vivemos deu para perceber o quanto nós seres humanos somos egoístas, o quanto nós muitas vezes pensamos somente em nós e no nosso próprio umbigo. Lembra quando em março, quando a pandemia surgiu e o decreto do isolamento social foi dado, o quanto os supermercados estavam lotados e o quanto pessoas corriam para o supermercado e para comprar alimentos em grande quantidade e material de higiene também? Esta situação para mim deixa muito claro que nós seres humanos somos egoístas e que muitas vezes nós pensamos somente em nós e pensamos da seguinte forma: se eu conseguir, tudo bem, se o outro chegou no supermercado e acabou o problema dele, por que ele não foi antes? Não é tão fácil assim para nós como seres humanos também pensar no outro. Às vezes parece que isso está embutido em nós e nós somos as melhores pessoas e pensamos no nosso próximo. Mas diante desta realidade eu percebo que o egoísmo é forte em nós como seres humanos. E a ideia de que se eu estou bem, o outro que se vire, também se faz presente na nossa vida. E é contra este pensamento que nós temos que lutar. É contra esta realidade que nós como cristãos precisamos mudar e lutar. Nós precisamos ir contra esse tipo de ideia. Eu não quero usar esse exemplo do que aconteceu em março para dizer que as pessoas que fizeram isso são pessoas que não têm fé. Eu não quero dizer isso. Mas eu quero mostrar que como seres humanos, a nossa decisão e a nossa tendência de pensar simplesmente em nós e naqueles que a gente ama é real. Ela está muito mais presente na nossa vida do que nós mesmos imaginamos. Qual seria a nossa decisão? O que nós faríamos diante desta realidade? Se nós fôssemos a viúva de Sarepta, será que nós daríamos o passo da fé e faríamos
e confiaríamos na palavra de Elias de que não faltaria mais farinha e nem azeite, ou nós garantiríamos a última refeição com aquilo que nos restava? A viúva deu o passo da fé, e a confiança em Deus e a confiança de que realmente as palavras anunciadas por Elias se concretizariam, fez com que a farinha e o azeite na sua botija não faltasse mais. O versículo 16 lá nos diz assim: da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Uma palavra de alento para cada um de nós, na certeza de que Deus realmente cuida de nós, na certeza de que Deus realmente supre as nossas necessidades, em meio às crises que também passamos. Que nós possamos dar o passo de fé e de confiança no Senhor. Fomos saudados inicialmente com o versículo do Salmo 23, onde diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Será que conseguimos viver esta palavra? Será que realmente conseguimos confiar em Deus plenamente e ter a certeza de que Deus não nos deixa faltar? Irmãos, eu quero convidar você a realmente confiar no Senhor e ter a certeza de que Deus supre as nossas necessidades e que Deus tem cuidado de nós. E se algo tem faltado, se há necessidade, principalmente de alimento, das necessidades básicas, eu preciso te dizer, Deus também coloca pessoas na nossa vida que possam estar auxiliando. E nós precisamos aceitar, ou nós precisamos deixar Deus também agir nessa situação. E por isso nós precisamos dar o passo de fé e de confiança, na certeza de que nós cremos um Deus que realmente cuida de nós, na certeza de que Deus realmente supre as nossas necessidades. Que assim nós possamos viver cada dia gratos a Deus, porque Deus tem suprido as nossas necessidades, e eu me arrisco em dizer que Deus tem suprido além das nossas necessidades, porque Deus tem nos dado além daquilo que nós precisamos. E ao mesmo tempo de nós confiarmos e darmos o passo de fé, na certeza de que Deus tem cuidado e na certeza de que Deus também quer nos usar na vida de outras pessoas. Esta semana eu postei no grupo da comunidade aquela ajuda que o município está, a campanha que o município está fazendo de arrecadação de alimentos. Então, é uma das formas que nós temos de também estar auxiliando nesta campanha para suprir as necessidades de famílias deste município. Então, como igreja, nós também queremos fazer isso. Nós queremos não só nos acomodar e dizer Deus tem suprido a minha necessidade, mas nós queremos ir além e ser bênção na vida de outras pessoas. Então, se você quer fazer parte desta campanha de arrecadação de alimentos, as escolas estão as escolas municipais estão recebendo alimentos, e nós aqui na igreja, na quarta-feira, das 2 às 17 horas, terá alguém para receber também. Então, se você acha melhor trazer aqui, então daqui nós levar para o destino, né? Você também pode fazer isso na quarta-feira, das 14 horas às 17 horas, você pode trazer aqui na igreja. Se não, você pode deixar nos pontos do município que eles também estão arrecadando. Que Deus nos abençoe, que nós possamos ter um coração gratos a Deus pelo sustento e que assim nós possamos deixar Deus nos usar para sermos bênção na vida de outras pessoas. Deus nos guarde, Deus nos acompanhe.
Amém. Ouvi o Salvador dizer: vem descansar em mim, e no meu peito encontrarás consolação sem fim. Venha Jesus, me entreguei meu triste coração, abrigo, gozo e paz achei consolação. Ouvi o Salvador dizer: de graça eu sempre dou, as águas vivas vem beber, na vida fonte eu sou. Venha Jesus, me recostei, as águas eu bebi, jamais a sede sentirei, estando sempre ali. Ouvi o Salvador dizer: a luz do mundo eu sou. Morre a mim, pois quem vier terá a luz que dou. Venha Jesus, me dê achei o sol que brilha em mim, e nessa luz caminharei até o final fim. Queremos orar ao Senhor agradecendo pelo cuidado e sustento que Deus derrama na nossa vida. E assim também colocar a nova semana aos cuidados do Senhor. Vamos orar? Bondoso Deus e Pai, graças nós te damos, Senhor, porque Tu tens suprido as nossas necessidades. E tem, ó Deus, nos abençoado dia após dia com tudo que nós precisamos. Ó Deus, continue cuidando de nós, da nossa família, Senhor. Nos guarda e nos acompanha em tudo que a gente faz. Assim, ó Deus, nos ajude a sempre confiarmos em Ti e a darmos o passo da fé, na certeza de que Tu estarás conosco em todo o tempo. Assim, ó Deus, continue cuidando de cada um de nós, continue, ó Deus, guardando a vida de cada família desta comunidade. Vai, ó Deus, suprindo todas as necessidades de cada um. Assim, ó bondoso Deus e Pai, nós queremos lembrar das pessoas que sofrem por algum motivo, seja enfermidade, seja por luto, seja por alguma necessidade que está faltando, ó Pai. Assim, ó bondoso Deus, vá ao encontro de cada uma, ó Deus, amparando e sustentando naquilo que cada um precisa. Assim, ó Pai, nós queremos entregar a nova semana aos Teus cuidados, pedindo, ó Deus, que Tu nos anime, Tu nos fortaleça e Tu nos acompanhe, ó Deus, a cada novo dia. No mais, ó Deus, nós queremos orar a oração que Teu Filho nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha ao Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Quero lhe desejar a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê a paz. Um abençoado dia, uma abençoada semana a todos nós. Amém.